Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto de celebração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E hoje nós queremos dar início a este culto falando com o Pai, agradecendo por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por teu grande amor por nós, muito obrigada porque o Senhor não leva em conta a nossa pecaminosidade, a nossa humanidade, o quanto nós somos falhos e pecadores, Amém. Mas por causa do teu amor o Senhor nos recebe na tua presença por causa da obra que Cristo já completou. Sim, nós te louvamos porque nesse tempo em que nos aproximamos do Natal, essa obra fica cada vez mais evidente e clara nos nossos corações, desde o dia que Cristo decidiu se encarnar, se tornar como um de nós. Verdade. E vir a este mundo para nos dar a vida eterna, a salvação. Amém. E nós só temos a te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de reconhecer o teu grande amor, o teu poder nos salvando, nos transformando, trazendo luz para a nossa vida, perdão e mudando a nossa história. Amém. Por isso, Pai, receba este culto que queremos dedicar ao Senhor, reconhecendo assim a tua maravilhosa salvação em Cristo, reconhecendo as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas e tudo que for feito, Pai, conduzido, as orações, a leitura da palavra, os cânticos, logo mais outras partes deste culto, Pai, que seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Amém. E que redunde assim para a glória e louvor do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Amém. É a nossa oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma rápida leitura do texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11. Porque quando nós paramos para refletir no nascimento de Jesus, nós só podemos nos maravilhar realmente com a forma como ele se humilhou, se fazendo um bebê. É sempre impressionante imaginar um bebê frágil, tão lindo, vindo a este mundo, e Deus se revelou a nós desta forma. Então eu gostaria de ler rapidamente Filipenses 2, de 5 a 11. Os irmãos podem acompanhar a leitura. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este texto é magnífico, é maravilhoso e nos mostra como Jesus se humilhou, mas também como ele é glorificado e será glorificado um dia por toda língua que há de confessar que ele é Senhor. Então, diante dessa... Amém. Toda glória ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração. Que ele receba a nossa gratidão. Nós vamos ter um momento também de intercessão, irmãos. Hoje, como é um culto gravado, né, nós não temos a participação pelo chat, mas temos diversos motivos para orar. Nós temos intercedido pelas pessoas enfermas que estão em franca recuperação, alguns em estado um pouco mais grave, outros já, graças a Deus,
bem de saúde. Louvamos a Deus também pela recuperação do pastor, que está aqui ainda um pouco debilitado, mas Deus tem agido na vida dele, graças a Deus. É um motivo de gratidão e petição. Lembramos da irmã Ana, que está também internada, demais irmãos da igreja que estão se recuperando em casa. Lembramos também da família da irmã Divanete, né, que estão enlutados agora, entristecidos com a partida da sua irmã Ivani, mas sabemos que o Senhor tem consolado e há de consolar ainda mais os corações. E vamos continuar pedindo por toda essa situação, dessa epidemia, dessa pandemia que está assolando o Brasil e o mundo. Que Deus dê sabedoria também nessa nova etapa das vacinas, dos rumos da saúde, né? E que essa batalha seja vencida em breve. E que Deus também nos oriente nas decisões que a igreja tem para tomar nessa fase de sucessão pastoral. Que Deus dê paz ao coração e unidade nas decisões. Vamos continuar lembrando dos nossos missionários também e do trabalho da obra como um todo, o trabalho em João Domingos, as crianças ali. Vamos ter esse momento então de intercessão. Eu farei mais uma oração, os irmãos podem acompanhar, orem aí conosco em casa. E vamos nos unir intercedendo por todos esses motivos. Ó Pai bendito, mais uma vez estamos diante de Ti, na Tua presença, Pai, para Te adorar, para reconhecer que Tu és Deus, Deus Todo-Poderoso, amém, o Deus eterno que tem agido nas nossas vidas. E temos tanto, Pai, a agradecer. O Senhor é tão bom para nós. O Senhor é o Deus que ouve a nossa oração, que tem atendido o nosso clamor, que tem sido socorro na hora da angústia, e Te louvamos por isso, Pai. Obrigada pela melhora dos nossos irmãos que estão enfermos, a melhora do pastor, a melhora da irmã Ana Cristina, dos demais irmãos em casa, que estão se recuperando muito bem, graças ao Teu poder, Senhor, de cura. Eu Te louvo porque o Senhor também tem preservado a saúde de muitos dos nossos irmãos que não contraíram o vírus. Continua cuidando de cada um deles, Pai. Ó Pai, mas ainda clamamos por aqueles que necessitam de cura, que estão em UTIs, que estão internados, que o Senhor faça essa obra maravilhosa, Pai, restaurando a saúde. É algo que só o Senhor pode fazer. A nossa vida está inteiramente nas Tuas mãos. E quando bater o medo, a ansiedade, Pai, que o Teu bálsamo seja derramado em cada coração, Pai. Dá-nos a paciência para guardar o Teu tempo também. Cuida também, Senhor, dos familiares da irmã Divanete, consolando o coração dela, de toda a família, nesse momento de tristeza, de perda, Pai, de separação momentânea. Mas nós Te louvamos porque mesmo nessa hora da dor, do choro, da tristeza, o Teu Espírito Santo é que derrama o bálsamo de cura, o bálsamo de alento, de consolo, Pai. Ó Deus, continua a abençoar também os planos de ação na saúde pública no Brasil e no mundo, Senhor, para que essa mortandade possa cessar, para que a saúde das pessoas seja preservada, para que o melhor, Senhor, de tudo isso venha a surgir. E que em tudo isso também pessoas que estão aflitas, angustiadas, possam ter a experiência, a oportunidade de conhecer a Ti, Pai. Pessoas que estão na UTI, pessoas que estão se recuperando de outras doenças também, de câncer, de AVCs, que estão sofrendo por causa da superlotação dos hospitais, Pai, tenha misericórdia. Sim, e, ó Deus, também clamamos a Ti pela Tua direção sobre os rumos desta igreja amada, Senhor, que o Senhor dê sintonia no Teu Espírito para as melhores decisões, que o Teu querer se cumpra na vida dessa igreja, Pai, e que o Teu reino se expanda através desse ministério, que cada irmão esteja em paz,
diante das decisões que precisam ser tomadas, Pai. Guia e conduz cada passo. Ó Deus, abençoa cada família que tem participado dos cultos, assistindo conosco por esses recursos que, graças a Deus, o Senhor tem nos dado pela tecnologia, e que cada família possa receber a Tua bênção agora, acompanhando também a palavra que será ministrada, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. O Senhor sabe o quanto nós precisamos ouvir a Tua voz, o quanto nós precisamos ser trabalhados pela Tua palavra, Pai. Por isso agora usa a vida do Teu servo, capacita-o, renova as suas forças. Sim. E venha falar aos nossos corações, Pai. Cuida dos irmãos que estão em viagem também, abençoa, livra do mal, do perigo. E é a nossa oração que fazemos assim, gratos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então agora vamos ouvir a palavra com o pastor Daniel. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus abençoe. Minha voz ainda está bem debilitada, mas graças a Deus estou me sentindo bem. Exatamente há uma semana nós estamos gravando esse culto no sábado à noite. Uma semana atrás eu estava sendo internado e graças a Deus, o período que eu passei no hospital, Deus usou para que o pior momento da minha doença fosse cuidado, e agora eu estou aqui em pleno restabelecimento, e se Deus permitir, logo estaremos de novo aí curados, se Deus assim nos permitir. Quero agradecer a Noemi, que tem sido coluna nesse tempo todo, enquanto eu estive fora. Eu acompanhei o culto em que ela esteve dirigindo aqui, sozinha, né? Dois cultos, aliás. É uma tristeza muito grande no coração não poder participar diretamente com a minha esposa, com a minha família, mas hoje Deus está me dando a alegria de estar aqui com vocês e na minha casa com os meus amados. Como nós estamos chegando... desculpe, antes da palavra, eu quero só lembrar que assim que terminarmos aqui esse culto, nós vamos ter a nossa assembleia virtual. Você que é membro da igreja, recebeu o convite pelo grupo de WhatsApp, o convite para participar do nosso Zoom. Então é imprescindível que você esteja conosco logo depois desse culto para a decisão a respeito da sucessão pastoral da nossa igreja. Nós estamos chegando no Natal, queridos, e falar de Natal é falar de esperança, porque o Natal nos remete a Cristo. O único motivo do Natal é o Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu, como a Noemi já mencionou aqui, ele nasceu para nos trazer a salvação, trazer vida eterna, nos dar uma vida abundante com Deus. O Senhor Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Por isso, esse é o nascimento mais importante de todas as épocas e de todo o universo, digamos assim. Porque o Senhor Jesus, ele é aquele que veio para mudar todas as coisas. O texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, hoje de manhã, o problema de gravar o culto é isso, né? A gente faz a gravação à noite, tentando lembrar que vai ser transmitido de manhã. Isaías capítulo 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nesse texto em que nós temos pelo menos 4 nomes do Senhor Jesus aqui apresentados, hoje nós vamos falar de pelo menos 2, por conta do tempo e por conta de eu também não poder me estender muito na minha fala. E o contexto desse capítulo 9 de Isaías é um contexto em que Deus havia dito ao povo de Israel que eles seriam repreendidos pela Síria, por isso a Síria iria conquistar o reino do norte, e daí vem a fala no próprio capítulo 9, que começa dizendo assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, caminho do mar, junto ao Jordão. Nesse momento, Deus está falando através de Isaías que aquela região ali, Naftali e Zebulon, seriam humilhadas, invadidas pela Síria, mas que quando Jesus viesse, nascesse,
ele teria o seu ministério naquela região que passaria a se chamar Galileia dos Gentios, Galileia onde o Senhor Jesus realmente passou o tempo maior do seu ministério público. Então o Senhor está ao mesmo tempo aqui num contexto de repreensão e punição, porque o povo de Israel já estava há 200 anos aproximadamente envolvido com profunda idolatria, desobedecendo sistematicamente a Deus, e Deus, de uma forma muito interessante, como ele costuma aplicar a disciplina, ele apresenta a punição que viria, mas ao mesmo tempo restaura a esperança do povo de que a punição não duraria para sempre. Ele chega a dizer que a Síria iria ser usada para punir Israel, mas que Deus depois também puniria a Síria. E nesse contexto vem a promessa do Senhor Jesus, ou a respeito do Senhor Jesus. É mais ou menos como o que acontece no Éden, quando Adão e Eva pecam, o pecado entra no mundo e logo em seguida, quando Deus vai lidar com o homem e a mulher, ele já faz a promessa que da descendência da mulher surgiria aquele que pisaria a cabeça da serpente, falando de Jesus. Contextos de tristeza, contextos de, como diz Isaías agora, de punição, mas o Senhor sempre tem o propósito de trazer restauração. Por isso, o texto nos afirma que esse menino que nasceria, o Senhor Jesus, ele teria sobre os seus ombros todo o governo, ele governaria todo o universo, governaria a terra, todos os povos, e ele seria conhecido por 4 nomes, como eu já mencionei. E o primeiro deles é Maravilhoso Conselheiro. A expressão hebraica para Maravilhoso Conselheiro tem a ver com estratégia de guerra. É a mesma coisa que dizer que ele seria um estrategista militar cuja estratégia não poderia ser vencida. Então esse maravilhoso conselheiro é aquele que cujos planos que faz não falham, não podem errar, porque ele é absolutamente perfeito na sua sabedoria. E quando nós pensamos nesse aspecto do Senhor Jesus como maravilhoso conselheiro, nós vamos pensar que, por exemplo, Jesus é que tem a estratégia perfeita para vencer o pecado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus, quando vem, ele vive no mundo sem cometer pecado algum. Aquele que não conheceu o pecado, como diz o texto bíblico, ele vive nesse mundo, não comete um erro sequer, um pecado sequer, e ele se apresenta para morrer no nosso lugar. Essa é a estratégia infalível e perfeita. Não há outro jeito de resolver o problema do pecado da humanidade a não ser o Cordeiro de Deus se entregando por nós. Esse Senhor Jesus tem uma estratégia para uma vida abundante. João 10,10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, ele tem estratégia para a sua vida ser realmente uma vida significativa e uma vida cheia de alegria. É importante que você pare nesse momento e pense no tipo de compromisso que você tem com Cristo, ou se você já tem um compromisso com Cristo. E tendo esse compromisso, que tipo de vida que você leva? Se a sua vida é uma vida que você vai tocando na sua própria força, conforme a sua própria vontade, dificilmente você vai experimentar abundância. Pelo contrário, você vai experimentar frustração, desgaste, desânimo e por fim, uma frustração que pode ser irremediável. Mas quando olhamos para o Senhor Jesus, ele tem a estratégia para a nossa vida, por isso ele nos salva, nos restaura e nos conduz. Ele é a palavra que nos oferece direção para as nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas, importantes ou cotidianas. De qualquer forma, ele sempre terá uma direção segura na sua palavra. A palavra de Cristo, quando lida e crida, ela é bálsamo para o coração, ela cura a alma, ela traz esperança, e isso tudo faz parte de uma vida abundante. Há muita gente vivendo por aí, mas muita gente que não conhece Jesus tem uma vida apenas biológica, apenas material. A pessoa que conhece esse maravilhoso conselheiro recebe uma vida espiritual realmente
abundante. Cristo como estrategista da restauração. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,18 que ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Como estrategista, Jesus veio para estabelecer paz entre o homem e Deus. O homem é inimigo de Deus até o momento que Jesus interfere na história. Quando Jesus intervém, ele transforma a inimizade em amizade, ele transforma a oposição em submissão, ele transforma o abandono ou a morte espiritual em filiação com Deus. Por isso é importante que nós entendamos que esse maravilhoso conselheiro, ele tem um propósito de reconciliar o homem com Deus. A pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando é se você já está reconciliado com Deus. Se a sua vida já está debaixo da graça de Deus, diante do altar do Senhor, e se você tem experimentado de Deus na sua vida todos os dias. Você, como diz o texto de Hebreus, é alguém que experimenta a disciplina, a correção, o realinhamento de Deus na sua vida todos os dias. Você consegue olhar para você e perceber a obra de Deus na sua vida se realizando? Porque o apóstolo Paulo também diz aos Filipenses que estava certo que aquele que começou neles a boa obra iria completá-la até o dia de Cristo. E que quando conhecemos esse maravilhoso conselheiro, nós experimentamos toda a boa dádiva que vem dos céus. Eu vou pedir perdão aos irmãos, eu não vou continuar na exposição, porque eu já estou me sentindo, a minha voz desgastada. Estou bem fisicamente, do ponto de vista do fôlego e tal, nada disso, mas eu não estou me sentindo à vontade para continuar a expor por conta, infelizmente, desse momento de recuperação. Mas eu quero concluir pedindo que você examine esse texto de Isaías 9 e realmente encontre ali esse menino que se tornou homem, que foi à cruz morrer por nós, passou 3 dias no sepulcro, mas ressuscitou para a nossa salvação, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Esse é o Deus vivo, o Senhor Jesus está vivo e Ele pode viver no seu coração se você tão somente abrir o seu coração agora e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E você, que já é filho de Deus, lembre-se desses 3 pontos estratégicos que o Senhor Jesus quer trabalhar na minha e na sua vida. Estrategista contra o pecado, para vencer o pecado, e nós precisamos de uma vida santa. Nós devemos viver uma vida santa. O estrategista da vida abundante, transformando aquele esforço homérico que nós fazemos para viver de alguma forma bem, em uma vida tranquila, sossegada, mas abundante. E finalmente, o estrategista da restauração, que nos reconcilia com Deus em todos os sentidos. Eu quero orar nesse momento pedindo que você receba a bênção de, nesse período em que nos reportamos ao Natal, você se reportar a Cristo. Ele é o único motivo de todas as coisas. A palavra de Deus diz que aprove ao Senhor fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas são por Ele e para Ele, e nós devemos viver para a glória dEle. Quem encontra esse caminho, encontra o que há de mais essencial. As outras coisas são apenas detalhe. Por isso que o Senhor Jesus diz ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Vamos orar nesse momento. Ó Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua graça abundante nas nossas vidas, manifesta pela pessoa de Cristo. Obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para viver nesse mundo. Como vimos ainda há pouco, ó Pai, no texto de Filipenses, ele esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E tudo isso que o Senhor Jesus fez para se tornar, entre outras coisas, esse maravilhoso conselheiro, que como estrategista imbatível, vence o pecado, restaura as vidas e nos leva em franca reconciliação com o Senhor, nos dando uma vida abundante. Derrama a tua graça sobre os que estão nos assistindo, sobre os nossos irmãos,
como mencionamos ainda há pouco nos momentos de oração aqui, sobre todos aqueles que estão precisando de uma cura, de uma graça, de um consolo da tua parte. Ó Pai, manifesta a tua graça mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe, que a graça de Deus repouse no seu coração, que o Senhor Jesus seja absolutamente tudo para você. Até a próxima, se Deus o permitir.